Boa noite! Tudo bem aí, pessoal? Vamos chegando. Muito boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, boa noite. E aí? Então, hoje a gente tá aqui para uma live especial para a gente falar um pouquinho aí sobre congelamento, né? Que é uma estratégia muito prática, né, gente? Congelamento é uma estratégia prática para a gente otimizar o nosso tempo, né? Porque a gente sabe aí o tanto que ele é precioso. A gente sabe aí o tanto que ele é precioso para nós, mães, né? Principalmente, porque eu acho que no dia a dia, tudo que a gente pode adiantar, né? Resolver, melhorar, a gente tem que fazer. E quando a gente é mãe, então, né, que parece que as 24 horas não vão dar, né, para tudo que a gente tem que fazer. Então, o congelamento, ele realmente é uma forma da gente adiantar o nosso dia seguinte, adiantar aquele bolo que a gente vai fazer, aquelas encomendas que a gente tem para a semana, a gente resolve, né, tudo no congelamento aí, usando as coberturas, usando as nossas preparações estando prontas, né? Quem aí usa congelar coisas? Conta pra mim. Eu uso muito, gente, muito. Eu lembro, ainda a minha mãe tinha esse hábito, né? Minha mãe é falecida, já vai fazer 6 anos. Mas ela tinha um freezer muito grande lá em casa, daqueles horizontais. E ela congelava tudo. Ela congelava muita nata, porque ela fazia, né, biscoitinhos, ela congelava pão de queijo, sempre tinha um salgadinho. Ela gostava de fazer pastel português, que era de fritar, então ela preparava tudo, deixava ele no ponto de fritar, congelado. Ela congelava, deixa eu ver o que mais, carne, né, gente, que é o básico, carne e feijão todo mundo congela, né? E então é isso, nós vamos ver aqui hoje o que a gente pode congelar, tá? Como fazer isso de forma correta, porque tem algumas diquinhas, alguns segredinhos que são básicos para um bom congelamento, tá bom? E a gente vai ver aí como fazer, né? E pra quê, né? Pra quê? Que eu falei aqui agora no início, pra quê? Pra otimizar o nosso tempo. A gente congela para facilitar o nosso dia a dia depois, né? A gente faz já pensando no depois, tá bom? Então em casa aí vamos ver o que a gente pode congelar. Aqui, vou falar aqui, tá? Essas pensem, vocês vão falando aí comigo o que é que tô olhando aqui as mensagens. O que vocês congelam, tá? Mas aí eu vou te dando pra vocês aqui algumas ideias do que eu uso no meu dia a dia, que me facilita demais. Carne, eu já congelo ela temperada, tá? Chegou do açougue, eu já preparo tudo, congelo todas as carnes. Eu tenho até um reels, pessoal, que eu mostro como é que eu embalo os pacotinhos de queijo ralado, sabe? E daquele jeito que eu faço o queijo ralado, eu faço com quase tudo, tá? O que é de pacotinho, a não ser assim as coberturas, né? Mas pacotinho, eu trouxe aqui pra vocês até verem, que eu acabei de embalar, porque eu preparei isso aqui agora. Isso aqui é um coco. Vou chegar aqui de pertinho pra vocês verem, mas eu acho que não vai dar pra ver. Isso aqui é um coco seco, tá? Que eu uso pra fazer uma preparação aqui em casa. E olha como que ele vai pro freezer. Ele vai achatadinho assim, ó. Eu coloco ele no saquinho, tá? Tiro todo o ar, o máximo que eu posso, e dou um nozinho, tá? Então ele vai pro freezer assim, em pezinho, tá? Pra caber mais. Ou assim deitado, mas assim ainda cabe mais, porque o meu é de gavetinha, o meu freezer é de gavetinha, então cabe muito mais coisa quando você organiza assim. Inclusive, essa semana
eu coloquei lá no feed, vocês vão lá para dar uma olhada, gente, numa dica de livro, assim, que mudou a minha vida. Aí o pessoal olha e fala, meu Deus do céu, o que que a Ana tá colocando dica de livro de organização lá no feed? Ela fala de bolo, o que que livro tem a ver com bolo? Gente, tem tudo a ver. A gente como mãe, como boleira, como dona de casa, como, né, a nossa organização somos nós que fazemos, né? A maioria de nós aí não tem às vezes quem ajuda. Então tudo que pode tornar o nosso dia mais prático é bem-vindo. E esse livro, ele mudou a minha vida, sabe? Não é o foco da live não, mas por que eu tô falando do livro? Porque ele fala de organização e essa forma aqui de organizar o queijo ralado, o coco, todas as coisas que eu tenho, a carne, elas vão assim. Até a minha cenoura na caixa de verdura, ela fica em pé, porque é a técnica que eu aprendi naquele livro. Então eu levo para tudo nessa vida, tá? Além do que é um livro que fala mesmo do sentido que as coisas têm pra gente. Porque não basta ter as coisas, né, pessoal? A gente tem que usá-las. O que que resolve a gente ter uma coisa e não usufruir dela? Só um minutinho, pessoal. Dá uma prendidinha aqui que tá meio solto. Então, o que que resolve a gente ter as coisas e não usufruir delas, né? É isso que o livro fala lá, tá? Mas voltando aqui à nossa organização, então o que mais que eu uso congelar? As carnes, né? Eu uso muito congelar aquele caldinho da carne que fica. Por exemplo, você fez ali uma carne de panela, gente, aquilo não joga fora de jeito nenhum, que pra mim é ouro. Separo a carne, né? A gente usa a carne, sempre sobra na panela aquele caldinho. Eu congelo aquele caldinho, que aquilo é quando você vai fazer um molho, aquilo é aquele caldo de carne que a gente compra lá no supermercado de tabletinho, que por acaso não é nada saudável, né? Aquilo ali é uma mistura de gorduras com saborizantes, com aromatizantes artificiais. E o caldo da nossa carne ali é um caldo de carne, aquele do supermercado, só que de forma natural, né? Então você extrai da carne o que ela tem de bom, o sabor, o aroma, e você guarda aquilo para quê? Para quando você for fazer um molho de tomate, um molho de macarrão, tá pronto. Aquele caldo que eu não vou falar o nome, né? Que a gente compra lá no supermercado, que não é nada saudável, é cheio de gorduras, né? Gorduras ruins. Então, o que mais que eu congelo? Eu congelo nata, porque eu uso para fazer outras coisas, eu uso para fazer biscoitinhos, tá bom? O feijão que todo mundo congela, né? Eu faço também para congelar, pessoal, o tempero de alho e sal. Eu acho que é assim a coisa mais prática que tem na vida a gente fazer. Tempero, bate ali, porque também não tem conservante, o próprio alho ele já é bactericida, então aquilo não perde com facilidade. Você pode fazer e congelar nos potinhos, eu faço e congelo nos potinhos bem pequenos, assim de 200 gramas, e congelo, tá? E que mais? Que eu uso muito aqui para fazer bolo, frutas, tá? Eu uso muito descascar a banana. Toda a vida, os meus filhos e eu, a gente consome muita banana congelada, tanto para fazer vitamina, quanto para comer mesmo. Eu adoro banana congelada pura, né? Então, o que que acontece? Eu descobri que para fazer os bolos é muito prático, porque a banana não perde, né? Eu posso comprar a banana e deixar ela amadurecer até no ponto de fazer o bolo. Então, quer dizer, a hora que ela tá bem madurinha, eu vou lá e descasco, coloco numa travessa ou num tabuleiro, né, aberto. Não posso colocar uma em cima da outra, porque senão ela não vai desgrudar, tá? E aí você congela na vasilha que você tem aí, que cabe, né, horizontalmente no seu freezer ou no seu congelador. E você vai, depois que elas congelarem, vai soltá-las e colocar num saquinho, tá? Fruta é o que eu mais uso, que é banana. Porque nem sempre eu acho a banana congelada, a banana madura. Então eu compro ela de vez ou verde, deixo amadurecer. Ou quando eu acho a banana muito madura, que pra mim é ouro,
eu vou lá e compro aquele tanto, descasco tudo e congelo, porque aí eu tenho aquele estoque de banana bem madurinha pro banana fit, pro banana com canela, né? Que são bolos aí que demandam uma banana bem madura. Gente, banana fit, então, ó, eu dispenso encomenda se eu não tiver uma banana no ponto, porque a qualidade do bolo, a maturação da banana, ela vai interferir diretamente na qualidade do bolo, tá? Principalmente o banana fit. Então, o banana fit eu ainda descongelo ela, tiro, né? Um pouquinho antes de fazer o bolo. Inclusive, eu tiro a banana e começo a fazer outros bolos. Deixo pra fazer o banana fit por último, porque aí a banana já descongelou. Não tem problema, vai soltar uma aguinha, mas não tem problema. Você vai usar a água também, tá? O descongelamento da banana não tem jeito, ela vai escurecer um pouquinho, mas não tem problema nenhum, porque o banana fit ele já é um bolo integral, ele é um bolo que já fica escurinho mesmo por causa da canela, né? Então não tem problema, tá? Pode usar daquele jeito. Agora o banana com canela, eu já pego a banana congelada mesmo e vou tirando as rodelinhas dela congelada para colocar por cima da massa, que nós vamos aprender na mentoria esse bolo maravilhoso, um dos mais vendidos que eu tenho aqui, tá? Então, o que mais, gente? Vão falando aí, o que mais vocês congelam na casa de vocês? Fruta, feijão, carne, caldinho de carne, o que mais, né? Então, o que acontece? Nós vamos falar agora dos vasilhames, tá? Nós temos aí dois tipos principais de utensílios que a gente pode usar para congelamento. Um deles são os vasilhames de plástico, né? Nós temos aí hoje no mercado aquele plástico livre de BPA, se eu não me engano é esse, é uma substância que parece que tem no plástico comum, né? Que ele é tóxico, então quando a gente congela ou quando a gente leva ao micro-ondas, isso faz mal pra gente. Então, sempre que a gente for comprar, o que a gente tem que observar? Que esse plástico ele tem que ser livre desse nome que eu não tô recordando agora se é BPA, mas se eu não me engano é isso. Se alguém souber, coloca aqui pra mim, fazendo favor. Ele tem que estar livre disso e vem escrito na embalagem, plástico livre de BPA. Ele tem que ser hermético, tá? Ele tem que fechar direitinho, por quê? Depois nós vamos falar aqui de um fator que é o ar, tá? Que interfere muito no congelamento. Então esse potinho ele tem que vedar, ele tem que fechar direitinho, tá? Esse é o de plástico. E ele tem que ser resistente, né, pessoal? Porque um plástico que não é resistente, o que acontece? Quando você tira do congelador, às vezes você vai tirar o que tá lá dentro, quebra com muita facilidade. Então procurem separar as vasilhinhas de vocês. Primeiro, um para cada coisa, porque você não vai congelar e tempero num potinho e esvazia, você vai lá colocar cobertura no mesmo potinho. Então, aqueles potes, eles têm que ser separados por etiqueta, você coloca uma etiquetinha, ó, aqui tem isso. Os meus potes de tempero, eles são só para tempero. Os meus potes de cobertura, eles são só para cobertura, tá? Isso é muito importante. Eu costumo congelar também o desmoldante, que é aquela pastinha, aquela misturinha que a gente faz para untar a forma do bolo. Mas aí mais pra frente eu já vou falar para vocês o que a gente pode congelar para os bolos, tá? Voltando às embalagens, então o pote tem que ser hermético, firme, né, resistente e livre de BPA. Essa é uma opção ótima. Agora eu vou mostrar para vocês o que eu tenho aqui. BPA, né, Letícia? Obrigada. Eu uso muito aqui também, aqui em casa, esses potinhos aqui, ó, não vou mostrar a marca não, mas são potes, vocês podem ver que ele tem ele fecha direitinho, gente, igual o pote de sorvete, tá? São dois potes que eu gosto muito de usar. Esse aqui de açaí, não sei se aí na região de vocês vai ter, mas é um potinho que veda bem, tá? E o pote de sorvete, que é excelente, né? Que ele veda bem, ele é firme, ao mesmo tempo que ele é firme, ele é maleável, né? Então eu uso muito, esvaziou, eu tô usando mesmo, não jogo fora não, tá? Outra opção que a gente tem aí de vasilhame, né? São os vasilhames de vidro, né? Você pode guardar as coisas nos vidros. Qual que é a vantagem do vidro? O vidro, ele resiste tanto às baixas temperaturas, né, do congelamento,
quanto às temperaturas altas. Então, se você tira, por exemplo, uma cobertura quente lá do fogo, quiser colocar ela num vidro, num pirex, alguma vasilha que você tem aí, aqueles marinex, né, com tampa, quer congelar ali, não tem problema. O que eu já aprendi sobre isso, pessoal, a gente precisa molhar o vasilhame antes para não ter esse choque térmico, tá? Porque às vezes ele tá numa pia, em cima da pia, gelada, e a gente vem com a cobertura quente, esse choque estoura, quebra o vidro, tá? Então molhem primeiro o vidro, tá? Vem com o quente, não tem problema, não vai quebrar. Então ele suporta essa temperatura. Além do que, ele não vai estourar no freezer também, porque ele suporta. Vocês podem, por exemplo, fazer uma lasanha para congelar, já guardar a lasanha, monta ela no pirex que você vai assar e congela. Eu faço isso demais. Porque ela resiste. Ao que o vidro não resiste? Ele não resiste ao choque, tá? Então, se você pega uma cobertura quente, põe no vidro e leva ele para o congelamento, ele não resiste, ele vai estourar, tá? E o contrário também. Se você pega ali uma lasanha ou alguma coisa que está congelada, pronta, né, no vidro, e leva direto ao forno, vai estourar também, porque ele não resiste ao choque. Tudo bem? Tá claro? Então, esses são os dois vasilhames que a gente usa mais para congelar, tá? Além deles, o que nós temos? Os saquinhos, que eu já mostrei para vocês. E o que é importante aqui? Tanto aqui, quanto nas vasilhinhas, tá? E a gente vai falar de vidro. Não tem como tirar o ar que sobra ali naquele restinho de espaço que tem do vidro. O que vocês vão prestar atenção? Na hora de congelar, vocês vão encher a vasilha ao máximo, o máximo que vocês puderem, para ficar o mínimo de ar dentro do vasilhame, tá? Quanto mais cheio tiver, menos ar. E aqui a mesma coisa, tá? Vocês vão tirar o máximo que vocês puderem, espreme. Tem gente até que usa um canudinho, gente, para tirar o ar assim, para fechar direitinho. Tem gente que tem maquininha a vácuo, né? Tem gente que tem saquinho embalado, que embala a vácuo, tira todo o ar. Ah, mas Ana, o que é o problema do ar? O problema do ar é que ele é um agente contaminante, tá? Quanto mais ar tiver no seu congelamento, no seu pacotinho, no seu pote, maior a chance do seu alimento ser contaminado no processo, tá? Então, quanto menos ar tiver, melhor. Segunda coisa que a gente tem que olhar é a questão do... Deixa eu colar aqui, pessoal. Vasilhames, o vidro, o ar. Ah, sim. E questão de esperar esfriar. Por quê? Quando a gente congela, vamos supor, peguei a minha cobertura lá, terminei de fazer meu brigadeiro e vou colocar ele nesse pote aqui, tá? E ele tá quente. E aí eu fechei ele quente e levei pro congelador, porque já que não é vidro, né, não tem problema. Vou levar pro freezer ou pro congelador. O que vai acontecer aqui? A umidade daquela cobertura vai formar gotinhas de água e vai subir para onde tem ar, para onde tem espaço, certo? E aí nós vamos ter gelo na nossa cobertura. Quando a gente abrir a nossa cobertura para usar, ela vai estar cheia de pedrinhas de gelo. E pedrinhas de gelo não são legais, né? Então, presta atenção aí nesse ponto. Vai anotando aí, pessoal, as dicas, porque são coisas que a gente acha às vezes que é coisinha à toa. A hora que você abre um potinho desse aqui de cobertura, que tá cheio de gelo, o que acontece? Aquela aguinha, pouquinho, no instantinho vai derretendo, já mistura naquele brigadeiro que tava tão lindo, perfeito, e enche de água, tá? Você nem vê. Então, é uma coisinha assim que tira a qualidade, né, daquele produto ali que você fez com tanto carinho. Vale a pena prestar atenção nesses detalhes, tá bom? Deixar esfriar. Das etiquetas eu já falei que é muito importante a gente, primeiro para você identificar, o freezer tá ali, ó, o meu freezer é pequenininho, mas ele tem 6 gavetinhas, né? A gente separa uma gaveta para cada coisa. Em casa, pessoal, a gente tenta separar com os recursos que a gente tem. O certo, o correto é a gente separar coisas cozidas em um lugar, separado de coisas cruas, tá?
Mas em casa, né, às vezes a gente não tem essa possibilidade. Então, quanto mais longe você colocar as coisas cozidas das cruas, melhor, tá bom? Questão de contaminação mesmo. Então, é uma segurança a mais aí. Então, se você fez uma cobertura que está cozida, tente colocá-la o mais longe que você puder das suas carnes, por exemplo, tá? Porque a sua carne está crua, tá? Ela pode, às vezes, estar contaminada e passar para as suas preparações que já estão prontas, tá bom? O que mais? Já tinha falado de separar os potinhos, né? Os potes separados para cada preparação, para a gente não confundir. As etiquetas para a gente identificar, né? Mas semana passada eu fiz, por exemplo, a cobertura de brigadeiro e eu fiz 2 paneladas. Eu faço um monte de uma vez. Então eu fiz acho que 5 receitas e depois fiz mais 5. O meu freezer tá cheio de potes de brigadeiro, mas tem mais um monte de coisa no freezer e às vezes são potes iguais, porque eu tenho às vezes mais de um pote desse, outro pote de sorvete igual. Identifica, tá? Com o nome, com a canetinha, com a fita crepe, qualquer coisa pra te facilitar na hora de pegar, tá bom? Já aconteceu, viu, gente? De eu tirar as coisas achando que é uma coisa e aí na hora de fazer eu vejo é outra, tá? Eu tiro achando que é cobertura e é feijão, já pensou? Então, acontece, tá? Outra coisa que nós temos que falar aí sobre a durabilidade dos produtos congelados. Nós temos que ter em mente, pessoal, que a quantidade de vezes que a gente abre a porta do nosso equipamento, da nossa geladeira, do nosso freezer, ela conta demais para o tempo em que esse alimento vai estar guardado, que ele pode ser conservado ali, tá? O que eu tô querendo dizer com isso? Eu tô querendo dizer que a geladeira, a gente abre ela mais vezes, certo? Principalmente no calor, né? Ou em regiões que fazem muito calor. Então, se você tem, no meu caso aqui, ó, eu tenho um freezer pequenininho e tenho a minha geladeira com o congelador dela. Onde é que nós vamos conservar coisas por mais tempo? No freezer, porque no congelador da geladeira, ele é aberto mais vezes. Então, o produto que você está congelando lá na sua geladeira, no congelador, na parte de cima da sua geladeira, que vai ficar ali guardado cerca de 1 mês, se você tem um freezer, ele pode ser conservado por pelo menos 3 vezes mais do que isso, tá? Que seria, no caso, 3 meses. Por quê? Porque ele é aberto menos vezes, né? Então, essa oscilação de temperatura, quando você abre e fecha a geladeira, isso faz os alimentos perderem mais rápido. Quanto mais a gente abre, mais rápido os alimentos perdem, tá? Por que vocês já ouviram falar que o ovo ele não deve ser guardado na porta da geladeira? Ao contrário do que todos os como é que fala, gente? Os fabricantes de geladeira fazem as geladeiras com aquele porta-ovo na porta da geladeira. Até hoje não entendi aquilo, porque ovo não se guarda na porta da geladeira. A porta da geladeira é o lugar que mais oscila a temperatura. Então é um lugar onde o ovo vai perder mais rápido. É um lugar onde a gente não deve guardar ovos, tá? Não tem nada a ver com congelamento não, mas a gente está falando de oscilação de temperatura. A porta é o lugar onde mais as coisas se perdem, mais rápido elas se perdem, tá? Então tenha em mente aí essa diferença entre congelador e o freezer, tá bom? O congelador da geladeira você vai conservar as coisas por menos tempo do que quem tem um freezer, tá bom? O que é já de grande valia, não precisa ter um freezer, né? Mas prestar atenção por quanto tempo esse produto vai ficar guardado ali. O que não tem, são coisas que tem giro muito rápido, tá? Vamos supor, o meu fornecedor de queijo, ele vem toda semana, né? Geralmente, pessoal, tudo é toda semana. Ovo eu pego por semana, queijo é por semana. Esse moço passa aqui, se eu quiser queijo fresco toda semana eu vou ter. Então eu não preciso comprar aí 6 queijos, 8 queijos, congelar aquele monte de queijo ralado e deixar ali não sei quanto tempo, ele passa toda semana, né?
Então, quer dizer, claro que eu não vou comprar toda semana, porque eu não vou ficar ralando queijo toda semana, certo? Mas eu posso comprar aí queijo suficiente para um mês. Suficiente, tá? Para mim. Eu vou ralar queijo, ter o trabalho de ralar só uma vez no mês, né? Ou 2, também não tem problema, tá? Vai depender da verba que você tem para, né? Porque você tem que ter um capital para investir nesse material, sabendo que você vai ter que gastar com outras coisas. Então, você não pode pegar todo o seu rico dinheirinho e ir lá comprar queijo, né? Mas vale a pena, se você tem esse recurso, comprar as coisas e congelar por um tempo que você sabe que não vai perder, tá? 2, 3 meses, 4. A cobertura de brigadeiro, por exemplo, ela fica tranquilamente 1 mês, 2 meses congelada, tá? E ela fica tranquilamente refrigerada, né, na geladeira por 8 dias, né? Então, quer dizer, é um prazo bom. Você faz uma cobertura sem precisar congelar, você pode usar ela em 1 semana ou mais, tá bom? Então, pessoal, já falei do tempo, e aí, então, nós vamos ver o que é que nós podemos, dentro dessas nossas tarefas com os bolos, o que a gente pode congelar, tá? Nós podemos congelar, então, as coberturas, né? Na mentoria lá nós vamos ver dois tipos de cobertura que a gente pode congelar, tá? Que é o brigadeiro econômico, o brigadeiro de chocolate, mesmo tradicional, só que ele é um brigadeiro diferente, tá? Ele é um brigadeiro muito econômico, que rende muito e a textura dele é diferente. Tá bom? É um brigadeiro que não é muito doce, ele é cremoso na medida certa, tá? Ele é maleável na hora de você colocar em cima do bolo. Nós vamos aprender ele na mentoria. Então, eu congelo o brigadeiro, tá bom? Outra cobertura... Tá passando uma moto. Outra cobertura que eu uso muito congelar, mas é assim, no caso de necessidade, tá? Eu geralmente dou prioridade para fazê-la na hora, que é a cobertura de leite ninho. Muitas boleiras aí às vezes já estão acostumadas a fazer ele, eu faço muito ele na hora. Mas às vezes eu cubro 2 bolos, 3 bolos com ele e sobra cobertura, né? Então vamos supor que hoje é um sábado, eu já fiz toda a minha produção e eu não vou fazer bolo no domingo, eu não vou fazer bolo com a cobertura de leite ninho às vezes na segunda e eu sei que eu não vou fazer. O que eu vou fazer? Eu vou congelar, porque eu sei que no próximo fim de semana vai às vezes ter pedido com essa cobertura e eu vou batê-la de novo, tá? Às vezes nem bater eu vou, mas ela vai ficar conservada e eu não preciso preocupar porque ela não vai perder, tá? Então eu uso isso como estratégia aí. Agora a de brigadeiro não, a estratégia dela é que eu faço um monte de uma vez, mas um monte mesmo, quanto mais eu fizer melhor, porque ela é mais demoradinha. Então, para mim é muito prático. O cliente pediu o bolo, eu tenho uma cobertura congelada. Ah, gente, tem uma coisa muito importante que eu deixei de falar. Como descongelar, eu esqueci desse detalhe. Mas nós vamos falar daqui a pouco, então, como que nós vamos descongelar, tá? Então, o que mais que a gente congela? O desmoldante, que é aquela pastinha que a gente coloca para untar a forma, ela também eu faço. Como? Eu faço um pacote, se eu não me engano, é meio quilo, tá? São 500 gramas de gordura vegetal que vem. Então, eu uso ela toda para fazer a receita. Então, dá muito. Eu uso esses potinhos aqui, ó. Inclusive, esse aqui tá até sujo, porque acabou, ó. Ele tá sujo de desmoldante. Tá vendo que ele tá oleosinho? Ele tá sujo de desmoldante. Eu vou bater aquele tanto de desmoldante e vou colocar nos potinhos e vou congelar. E aí, quando eu quiser usar, como é que eu vou fazer, né? Isso serve para tudo, pessoal. Nós não vamos pegar uma carne, tirar do congelador e colocar ali em cima da pia para descongelar, não, tá? O descongelamento, ele é feito na refrigeração, na geladeira. Por isso que a gente às vezes fica doida, né, de noite, quando a gente deita e lembra que a gente não tirou a carne do dia seguinte. Quem nunca, né? Por quê? Porque ela tem que estar na geladeira. A segurança que se tem quando a gente descongela uma coisa dentro da geladeira, ela é muito maior,
tá? A chance de contaminação quando a gente descongela fora, ela é muito maior. Isso serve para tudo, para feijão, para carne, para qualquer coisa que você vai descongelar, tá? O que a gente pode falar? Ai, Amanda, mas eu esqueci de descongelar e agora como é que eu faço? Nós temos aí a estratégia do micro-ondas, né? Em último caso, eu não gosto de usar micro-ondas, gente, eu não sei, tem um pezinho atrás com micro-ondas, mas eu tenho, porque eu ganhei. Uso ele em caso de extrema necessidade, sabe? Para descongelamento. Outra coisa que vocês podem fazer quando vocês esquecerem, precisarem descongelar uma coisa mais em cima da hora, é ir trocando a água. Você pode colocar aquele alimento dentro de uma água, tá? Mas ele não vai ficar ali a vida inteira de um dia para o outro, não. Você vai trocando aquela água de meia em meia hora. Por quê? Porque a temperatura dela não vai subir, tá bom? Então, você vai trocar aquela água de tempo em tempo, de 20 em 20 minutos, de meia em meia hora. Por quê? Para ser eficiente esse processo de descongelamento, né? Porque se você deixar ele ali também, a água vai ficar gelada e a temperatura não vai... Ele não vai descongelar, tá? No tempo que você quer. Então, você pode usar disso aí também, mas o modo correto é tirar do freezer e colocar na geladeira, tá? Para descongelar de um dia para o outro. Então, eu tenho lá o meu desmoldante, eu tenho lá a minha cobertura de ninho, eu tenho lá a minha cobertura de brigadeiro. O que eu vou fazer? Eu vou tirar um dia antes e vou colocar na geladeira. Então, o meu desmoldante que tá lá na minha geladeira é o meu potinho de uso. Eu estou usando ele para untar as formas toda manhã, tá? Acabou? Ah, tá acabando. Então, peraí que eu tenho que tirar outro. Tiro do congelador, coloco na geladeira e vou usar ele ao longo da semana. Não tem problema, não vai perder, ele vai estar refrigerado, tá? Nunca tirem do freezer e deixem ali em cima da pia descongelando, certo? Então, o que mais que eu falei? Ah, gente, tem outra coisa que eu uso muito, além de banana congelada, além das coberturas, eu uso muito congelar iogurte. Eu já usei mais, agora eu não uso tanto, mas eu já usei muito quando eu comprava, sabe? Porque vocês vão ver depois, a gente pode ter outra oportunidade de falar sobre isso. Eu não uso mais o iogurte industrializado, tá? Eu produzo meu próprio iogurte para fazer os bolos. E a gente tem duas opções de iogurte, tá? Que são o iogurte caseiro, né, que a gente faz com leite normal, tá? Pode ser de caixinha, pode ser o leite da roça fervido, pode ser o leite de saquinho. A gente usa fazer com ele, mas o que eu mais uso aqui é o iogurte de kefir, tá? Que isso aí é um assunto para outra aula, para outra live, tá bom? Quem tiver pergunta pode me chamar lá no direct que eu respondo sobre os iogurtes também, tá bom? E aí o que acontece? Eu reparei quando há um tempo atrás a gente comprava muito iogurte, eu comprava as caixas, né? Então eu notava que além de não caber na geladeira tudo, eu notava que ele podia perder. Então eu congelava os potes de iogurte natural e quando eu ia usar eu fazia esse processo de tirar, né? Tiro do congelador, coloco na geladeira e usava ele. A textura dele, pessoal, ele não fica um iogurte normal, tá? Ele parece que fica meio coalhadinho, mas para os bolos ele servia perfeitamente, cumpria com a função dele, tá? A textura dele muda, porque esses laticínios aí, queijo, quando é para consumo, assim, como é que eu vou falar? Esse consumo bruto, você pega um queijo, por exemplo, congelar, tem coisa que não dá certo de congelar, tá? Isso aí depois a gente pode até falar em outra aula. Coisas que não funcionam congelar, tá? Mas o iogurte, quem quiser usar, usar o congelamento para iogurte também pode, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir falando aí, me chamando, que o nosso conteúdo de hoje já tá acabando, tá bom? Alguma dúvida aí, pessoal? Boa noite para quem tá aí comigo, boa noite para quem chegou. Olá para quem vai chegar depois, assistir essa live, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito de congelamento, podem me chamar lá no direct, tá bom? Daqui a alguns dias aí a gente vai estar lançando
a mentoria Prime em bolos caseiros para mães que querem empreender com bolos caseiros, tá? E como é que vai ser essa mentoria, pessoal? Essa mentoria, ela é diferente de curso, tá? Essa mentoria, ela é um acompanhamento quase que individual, porque eu vou te acompanhar pelo WhatsApp, tá bom? Eu vou te acompanhar nas suas dificuldades. A mentoria, ela é bem diferente por causa disso, tá? Tem essa individualidade, esse acompanhamento mais de perto. Então, as mães aí que querem fazer bolos caseiros perto dos filhos, trabalhar em casa, tá? Gerar uma renda nos próximos dias, fiquem ligadas, porque nós vamos estar lançando a mentoria aí nos dias 10 a 13 de janeiro, tá bom? Fiquem ligadinhas, olhem aí o feed, todo dia tem postagem com dicas legais, tá bom? Os meus stories também, todo dia tem uma coisinha lá do meu dia a dia, vocês podem me acompanhar aí, tá bom? Eu agradeço a presença de vocês muito, espero que eu tenha ajudado em alguma coisa, tá? Essas diquinhas de congelamento são coisas que eu uso muito aqui no meu dia a dia, que eu acho que podem servir para vocês, tá bom? Um beijo aí para vocês, fiquem com Deus, boa noite.